Oi, olá pessoal. Meu nome é Ellen, eu sou nutricionista. Me formei em 2003 na São Camilo, no Centro Universitário de São Camilo. Já atuei em várias áreas da nutrição e hoje eu me encontro na alimentação escolar. Além de trabalhar com alimentação escolar, eu acabo praticando a minha profissão em casa também. Meu filho, Leandro, que estuda no Colégio Dom Bosco, tem 11 anos agora, ele é alérgico a leite, ovos e oleaginosas, e a soja também era, mas passou com 8 anos. Hoje nós continuamos fazendo testes para saber a evolução, mas precisamos aplicar bastante a nutrição para ele ter uma alimentação saudável. Eu vou deixar o meu contato, no final eu passo novamente, para qualquer dúvida, conversarmos a respeito das orientações que serão passadas aqui para todos os pais do Colégio Dom Bosco. Diante de toda essa situação que nós estamos vivendo, devido ao coronavírus, Covid-19, nós temos que fazer aí esse isolamento e algumas coisas o Ministério da Saúde está informando para melhorar essa qualidade de vida nesse período. Então, uma coisa que é bem falada em qualquer período, não só em isolamento, sobre hidratar, para todo mundo tomar bastante água, se habituar a fazer isso, alimentar-se bem, praticar atividades físicas, manter as mãos limpas, isso está falando muitas vezes, e deveria ser uma coisa normal, comum, todo mundo saber lavar a mão, mas hoje em dia a gente está aprendendo mais sobre isso. Quem estiver trabalhando, fazer pausas, dar uma relaxada também, procurar formas de se distrair, não ficar só ouvindo informações, notícias a respeito disso. Vamos aproveitar o tempo com coisas bacanas também. Estudar, fazer coisas que a gente gosta, ficar com a família, é bem importante. Aqui nós vamos falar, da ênfase primeiro, sobre alimentar-se bem. Então, dá para ter uma alimentação saudável dentro da sua casa. É muito importante que a gente comece agora, para quem não tem, criar hábitos saudáveis, aproveitar esse tempo para melhorar a alimentação. Dicas muito importantes nesse período é que nós não devemos fazer nenhuma dieta de emagrecimento. Não ter restrição é também importante lembrar que não pode se alimentar com exagero. Então, a alimentação saudável, moderada, equilibrada é que vai deixar todo mundo num período tranquilo. Vamos preferir alimentos in natura ou minimamente processados. O que isso quer dizer? In natura é o alimento tal qual ele nasceu. Então, aqui a gente tem o exemplo do morango natural. A geleia já é um produto minimamente processado. Ele vai passar por uma fervura, pode colocar açúcar, então ele teve já uma transformação, mas isso não causa nenhum mal à saúde. Agora, um alimento ultraprocessado é um petit suisse, por exemplo, que tem sabor de morango, mas o que ele menos tem aqui é a fruta. Então, nesses pequenos detalhes, a gente começa a perceber o que é se alimentar melhor. E usar a criatividade, preparar receitas com a família, é um momento muito importante também, que um vai conhecendo melhor o outro, começa a ter uma intimidade que, às vezes, por conta do dia a dia, da tecnologia, a gente acaba perdendo. Então, vamos aproveitar para fazer isso. Nós vamos mostrar aqui a organização da geladeira, que é para iniciar
essa alimentação saudável. Então, organização é o primeiro passo. Vamos, então, falar sobre dicas para o ar frio circular melhor. Não pode superlotar o freezer e a geladeira, e também não cobrir as prateleiras com os panos ou toalhas. Às vezes fica mostrando para fazer essa decoração, mas isso não é legal para os alimentos. É muito importante fazer a verificação e a manutenção regular também, para a temperatura certa ser mantida. Então, por exemplo, verificar a borracha da geladeira. Com o tempo, pode acontecer dela não ter aquela aderência adequada e a geladeira perde o frio e acaba não conservando tão bem os alimentos. Então, verifica isso para que tenha aí a conservação adequada. E outra dica é em relação a abrir e fechar a geladeira. Abrir a porta só quando for necessário, sabendo que vai pegar, pelo menor tempo possível, para não ter essa variação mesmo de temperatura. E outra dica muito importante é sobre as latas. Nunca guarde as latas abertas na geladeira. Se você não utilizar todo o conteúdo, transfira para um recipiente com tampa e presta atenção na validade do produto para poder continuar utilizando, mas a lata descarta, tá bom? Vamos lá, o que a gente guarda no congelador? Nós vamos guardar os alimentos que nós pretendemos guardar por mais tempo, né? Manter por mais tempo preservado, e aqueles alimentos que têm realmente essa orientação de armazenamento congelado. Lembrando que um alimento congelado, ele também tem data de validade. Então, independente dessa forma de armazenamento, você precisa levar em consideração a validade. Então, se você compra um frango, por exemplo, e ele é congelado e a data de validade é até 25 de março de 2020, a utilização tem que ser até essa data. Depois desse período, não é recomendado mais utilizar. Então, o fato de você congelar o produto, ele não aumenta o prazo de validade. Então, atenção a esses detalhes. Nas prateleiras superiores, nós vamos colocar os alimentos prontos para o consumo, como as hortaliças higienizadas e sempre em recipientes tampados. Então, por exemplo, tem lá um macarrão que é só aquecer e você vai consumir. Esse macarrão tem que estar num pote tampado e pode ficar na primeira parte da geladeira. Frutas já higienizada também. Aqui não tá tampado, é só uma representação, mas em casa a gente vai tampar e vai deixar o produto reservado nessa área. São prontos para o consumo. Na prateleira do meio, nós já colocamos alimentos pré-preparados, os industrializados e os ovos também em recipientes fechados. Então, os alimentos pré-preparados que nós falamos, por exemplo, uma carne que você já deixou temperada para fazer no dia seguinte. Ele está pré-preparado, ele ainda não está pronto, então pode ficar nessa parte. E os industrializados que a gente utiliza normalmente, sem abusos. Nas prateleiras inferiores, nós vamos colocar os alimentos vegetais que não estão higienizados, então frutas, verduras, legumes, e também aqueles produtos para descongelar. Aqui na representação, eu coloquei as frutas na parte de cima, uma carne descongelando naquela parte inferior, em cima da gaveta, e os vegetais na gaveta. Todos também colocados em algum recipiente ou em sacos plásticos e separados entre si. Então, por exemplo, essa carne que está descongelando, ela tem que ficar num recipiente para que aquele líquido que acaba soltando enquanto está saindo o gelo mesmo do produto, não caia sobre os outros alimentos. Então, é importante esses detalhes, esses cuidados
para que a alimentação seja aí o mais saudável possível. Hoje a gente hoje a gente termina por aqui. Agradeço a atenção. Nós voltaremos com novas dicas e orientações. Qualquer dúvida, entre em contato por e-mail e tenha um ótimo dia.